Jennifer, eu vou esperar só mais um pouco, tá? O pessoal entrar para aula. Ok. Bom dia, Raquel. Bom dia. Vocês viram lá? Postei hoje no grupo a correção daquela atividade em equações, tá? Dê uma olhadinha, faça as correções. Cadê o pessoal do primeiro C? Foi pouquinha gente nas outras aulas? Semana que vem nós teremos prova de matemática e física, tá? Aquele conteúdo de aceleração, vou fazer a correção com vocês. Ele vai cair, viu? E aquela parte inicial que nós estudamos lá sobre contexto da física, de conversão, tá? É o conteúdo da nossa prova. Matemática, tudo que a gente viu até agora. Conjuntos numéricos, domínio e funções. Aí, dentro de funções, o que a gente viu? Imagem, domínio, contradomínio, tipos de funções. Nós vimos inequações, tá? E hoje a gente vai estudar mais um pouquinho sobre raiz e zeros das funções do primeiro grau. Tá bom? Vou então já fazer o compartilhamento de tela. Para quem chegou agora, tá lá no grupo a correção das inequações, aquela atividadezinha que a gente estava fazendo, tá? Postei lá, deem uma olhadinha, tiver dúvida de alguma coisa, vocês me falam. Espera aí um pouquinho. Deixa eu ver aqui, qual que... Pegar aqui o slide certo. É isso. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma dúvida? Pode perguntar. Não? Então vamos lá. Função polinomial do primeiro grau, né? Função polinomial do primeiro grau ou função afim é qualquer função de reais em reais dada pela lei que forma f de x é igual a vezes x mais b. A e B são números reais e A, aqui não tem, mas A tem que ser diferente de zero, tá? Senão não dá certo. A outra coisa, aquela atividadezinha que eu passei sobre função também para vocês ontem, quem não me mandou a atividade, foto da atividade, mande. Ainda essa semana eu corrijo com vocês, tá bom? Então, numa função f de x é igual a ax mais b, a vezes x mais b, o a, presta bem atenção nisso, ó. O a é chamado de coeficiente angular e o b de coeficiente linear. Então, primeiro C, qual é o nome que a gente dá para o coeficiente a? Angular. Isso, coeficiente b, linear. Não se esqueçam disso também.
Esther, você estava me perguntando ontem, viu lá no grupo? Eu postei a correção das inequações, viu? Eu vi lá. Então depois confere, tá? Sim, obrigada. De nada. Então, ó, vamos a alguns exemplos, né, de funções polinomiais do primeiro grau. Ó, f de x, pergunto para vocês nesse exemplo, 5x menos 3. Quem é o coeficiente? Quanto é o coeficiente angular? Coeficiente angular é igual a quanto? No exemplo aqui da função f de x, que é igual a 5x menos 3. É o 5. 5. E o linear? O 3. Isso, só que é menos 3, tá? Então, ó, compreenderam, né? No exemplo 2, f de x é igual a menos 2x menos 7. Coeficiente angular é igual a menos 2. Coeficiente linear é igual a menos 7. Nunca esqueçam disso, tá? E nesse caso aqui, ó, f de x é igual a 11x. Coeficiente angular a gente tem, mas o linear não. Quando acontecer isso, o coeficiente linear, que é o b, é igual a zero, tá? O único que tem que ser diferente de zero é o a, que é o coeficiente angular. Fora isso, o b pode ser igual a zero. E nesse exemplo aqui, o a é igual a 11. Aí a gente tem algumas observações, ó, para gráfico de função afim ou função do primeiro grau. Quando o a é maior que zero, então a é igual a 1, a função é crescente. Quando o meu a ele é menor que zero, então a é igual a menos 1, a minha função, o meu gráfico, ele é decrescente, tá? Isso para funções exatas. E aí a gente tem alguns casos particulares. Na função linear, por exemplo, é o contrário. Quando a gente tem, ó, a maior que zero, a igual a 1 e b igual a zero, aí, ó, a gente tem aqui, ó, a função, o gráfico é nesse sentido, tá? Quando ou nesse sentido também. Que ele passa bem no ponto de origem, tá? Ele presta atenção. Em funções exatas, quando a minha reta ela está descendo no sentido esquerdo, ela é crescente. Quando a minha reta, o meu gráfico, ela desce no sentido direito, ela é decrescente. Nesse modelo aqui, vou voltar para vocês entenderem um caso particular. Nesse exemplo aqui, o a ele é igual a menos 1. Nesse daqui, o a é igual a 1, tá? Um caso particular é quando o seu b é igual a zero na função. Quando o meu b é igual a zero e o meu a ele é maior que zero, aí ele é um caso particular, ao contrário. O que está descendo no sentido esquerdo, aqui, ó, que está descendo no sentido esquerdo, a é maior que zero, e o que desce no sentido direito, o a é menor que zero. É contrário, tá? É só invertido. Isso é só um caso particular. Isso é só para vocês saberem. Isso aqui vai ser cobrado? Não. Exercício cobra isso? Também não. Só para saber mesmo, tá bom? Quando eu falo que a minha função é identidade, isso aqui vocês devem lembrar do que a gente viu lá no conteúdo de domínio, contra domínio, que a gente viu função sobjetora, função identidade, sobrejetora, injetora, a gente viu tudo isso. Lembra disso? Vocês lembram? Depois foi o próximo conteúdo, depois de conjunto numérico. Vocês lembram? A gente viu função injetora, sobrejetora, subjetora.
Pelo silêncio, ninguém lembra, né? Alguém lembra? Alguém lembra? Eu não. Então tem que voltar atrás, voltar lá naquelas aulas lá, tá? Gente, quando a gente tem uma situação como essa, uma função sobrejetora, é aquela função que o meu domínio é igual à minha imagem. Isso aí vocês lembram, não lembra? Domínio, imagem contra domínio da função. Lembra que a gente tinha lá o conjunto A, que era o nosso ponto de partida. Ele era o nosso domínio. E a gente tinha um conjunto B. A gente resolvia a função e descobria o resultado da função. Se estivesse dentro do conjunto B, era a imagem da função. O contradomínio era todo o conjunto B. Vocês lembram desses conceitos? Alguém lembra? Pode falar que não, que é melhor que eu prepare uma revisão. Não. Ninguém, né? Não tem nem um mês que a gente estudou isso. Vocês têm que copiar. Vocês copiam, gente, as atividades no caderno, as explicações. Vocês estão copiando no caderno? Ou só está assistindo a aula e fazendo as tarefas? Assistindo a aula e fazendo as tarefas. Não dá, viu? Tem que copiar. Eu sempre disponibilizo os slides lá no Classroom. Copia as explicações, as fórmulas, senão vocês não vão lembrar desse tipo de coisa, tá bom? Então, olha só, eu tenho uma função aqui, ó, f de x igual a x. E aí o meu b é igual a 0 e o meu a é igual a 1. Para mim montar o gráfico dessa função, afim, eu vou atribuir valores para x. Como é apenas f de x igual a x, então f de x também é y. Y é igual a x. Então, o que eu iria fazer? Se eu colocar x igual a menos 2, aonde for x eu vou substituir por quanto? Por menos 2. Então, eu vou ter y igual a quanto também? Igual a menos 2. Se eu coloco x igual a menos 1, eu vou ter y igual a menos 1. Se eu coloco x igual a 0, meu y também é igual a 0. Se eu coloco y igual a 1, o x igual a 1, o y vai ser igual a 1. E x igual a 2, o y também é igual a 2. Então, eu tenho aqui os pares ordenados. Menos 2 e 2, menos 1 e 1, 0 e 0, 1 e 1 e 2 e 2. Lembrando que o que vem antes da vírgula é a nossa abscissa, x. O que vem depois da vírgula é a nossa ordenada y. Nunca esqueçam disso. Com os meus pares ordenados, eu posso, então, montar os meus pontos e montar o gráfico completo. Então, ó, eu tenho aqui, ó, menos 2 e menos 2. Aqui está o primeiro ponto. Menos 1 e menos 1. Depois eu vou ter 0 e 0, tá aqui na origem. Depois eu terei 1 e 1, ó, 1 para x, 1 para y. Tá bem aqui. Esse 1 e 1, ele é daqui, tá? E por último, eu tenho ponto 2 e 2. 2 para x e 2 para y. Função f de x igual a x ou y igual a x, a mesma coisa. Então, se a gente for prestar atenção, quando a gente tem esse tipo de função aqui, ó, a reta, ela vai ter bissetrizes no primeiro quadrante, ó, primeiro quadrante, que é onde ela vai marcar os pontos. E no terceiro quadrante, certo? E quando isso acontece, a gente pode dizer que o domínio da função são todos os reais, tá? E a imagem também. Por quê? Porque, ó, o meu x, a minha função f de x é igual a y, y igual a x. Então, o mesmo ponto que eu vou ter para x, esse aqui é o meu conjunto de partida, tá? Suponhamos que o B seria o nosso conjunto, o Y seria o nosso conjunto B.
E os pares que a gente formou é a nossa imagem. Então, o que a gente pode dizer? Que o domínio as abscissas reais, números reais, e que a imagem também da nossa função é igual aos números reais, tá? Então, essa função é chamada também, de identidade. Compreenderam? Quando uma função é constante? Quando f de x é igual a b, tá? Aqui tá k de constante. Então, o gráfico da função do primeiro grau, ela sempre vai ser representada por uma reta. Essa reta, ela é oblíqua, que ela passa tanto nos eixos de origem de x e y. Então, para a gente construir o gráfico de uma função do primeiro grau, a gente tem que fazer o quê? Descobrir valores para x. Descobrindo valores para x, eu descubro os valores de y. Então, nesse exemplo aqui, se eu isolar o x, o y é igual a menos 1. E se eu isolar se eu isolar o y vai ser igual a menos 1. E se eu isolar somente o x vai ser igual a 1/3. Por quê? Para me descobrir o valor de x, eu vou igualar isso aqui a 0, tá? E aí, igualando isso a 0, x vai ser igual. 1 vai para o primeiro quadrante, para o segundo membro positivo. E o 3 está multiplicando com o x, vai para o segundo membro, dividindo com 1. Então, fica 1/3. Aqui está o gráfico, tá? Perguntas? Raquel, alguma pergunta? Ana Clara? Jennifer? Camila? Alguma pergunta? Esther? Não. Então, quando eu calculo o zero da função do primeiro grau, ou raiz da função do primeiro grau, ou função afim, a mesma coisa, tá? Então, primeira coisa, a lei da função afim ou da função do primeiro grau, f de x é igual a vezes x mais b, que é diferente de zero. E o x é um número real, tal que f de x é igual a zero. Então, eu vou igualar a função igual a zero. E o resultado é o meu zero ou raiz da minha função. Tem duas formas de calcular. Ou nós calculamos daquela mesma forma que a gente calculou nas inequações, isola x e descobre quanto ele vale. Ou a gente usa essa fórmula simplificada, que x é igual a menos b dividido por a, tá? E aí vocês me perguntam, como que isso é feito? Como que se faz isso? Essa é a terceira aula, né, gente? Então, vamos lá? Vamos lá ver como funciona. Terceira não, quarta aula. Tô ficando doida. Então, eu fiz aqui um exemplozinho. Deixa eu ver onde ele tá. Acho que é esse. Pronto. Vocês estão ainda nos slides ou abriu para vocês aqui o meu Word? Slide. Então, vou mostrar os exemplos e depois eu interrompo para a gente ir lá. Então, aqui nos exemplos abaixo, vamos pegar esses dois primeiros. F de x é igual a 2x menos 5 e f de g de x é igual a 3x mais 6. Como que eu faço para achar a raiz ou zero dessa função? Eu vou fazer daquela forma. Essa letra B, essa letra C aqui, cálculo da abscissa do ponto em que o gráfico h de x é menos 2x mais d, corta o eixo das abscissas. A gente também faria da mesma coisa, tá? Eu peguei os dois primeiros e vou mostrar para vocês a forma simplificada e a forma normal, que é o que a gente aprendeu fazendo as inequações.
Então, vamos lá. Cadê? Aqui. Abriu aí para vocês? Então, pessoal, aqui, ó, vamos mostrar para vocês o passo a passo. A fórmula simplificada e a normal, se chegar no mesmo resultado. Isso aqui é para a gente encontrar o zero. Não, acabei de ministrar essa aula para o primeiro B, mas eu não escrevi isso. Zero ou raiz da função, tá? Então, vamos lá. Tem duas formas. A primeira coisa, eu tenho que igualar a função igual a zero. E aí, ou eu faço por esse passo aqui, ó, que eu vou destacar de negrito, tá? Ou eu faço por esse passo aqui simplificado. Aí, se vocês entenderem, a critério é de vocês qual a regrinha usar, tá? Que vocês acharem melhor. Depois só me fala qual vocês preferem. Então, ó, função. Nesse exemplo aqui, f de x é igual a 2x menos 5. O que eu faço, então, para descobrir o valor de x? O primeiro passo seria esse, vou igualar a função a zero, então vou ter 2x menos 5 igual a zero. E o próximo passo, então, é eu isolar x. Aí eu vou ter 2x é igual, ó, 5 está no primeiro membro negativo, passa para o segundo, muda o sinal, fica 2x igual a 5. Agora é fácil, x é igual. O 2 está aqui no primeiro membro multiplicando, vai vir para o segundo dividindo. 5 dividido por 2. Pela fórmula simplificada, no primeiro ano eu só ia fazer isso daqui, ó. Lembrando, presta atenção no jogo de sinal. Menos b, x é igual menos b dividido por a. Então, eu teria isso aqui, ó. Também não fiz dessa forma com o primeiro b, mas estou fazendo com vocês agora. Então, menos b dividido por a. Quanto que é o meu b na função? O b, quanto que ele é? Vocês estão acompanhando? Menos 5. Menos 5. Então, eu vou ter menos 5. Só que a própria fórmula é menos b, não é? Então, aqui, ó, eu tenho um menos. Vou colocar entre parênteses. Dividido por quanto? Dividido pelo a. Quanto que vale o a? 2x. Não, só o a. Ah, então é só 2. Isso. Então, menos 5 dividido por 2. Que no caso é só 2, é só um número, tá? Menos com menos é mais, então x vai ser igual. Esqueci de colocar isso aqui, ó. X é igual, tá? Então, x vai ser igual, menos com menos é mais, 5 sobre 2. Então, tá aí a forma de se fazer normal e pela regrinha, que é a fórmula simplificada. Qual vocês preferem? Compreendeu os dois jeitos? Todo mundo? Compreendeu as duas formas? Quem ficou confuso aí? Então, vamos só mais uma para fixar. Então, a função de g de x é igual a 3x mais 6. Então, vou igualar a função igual a zero. Então, vai ser 3x mais 6 igual a zero.
Agora é fácil, ó. Para descobrir, vai dar 3x igual a menos 6. 6 está no primeiro membro, passa para o segundo, troca o sinal. Então, vai ser x igual a menos 6 dividido por 3. Menos 6 dividido por 3 é igual a menos 2. Ou pela fórmula simplificada, do jeito que vocês preferirem. Aqui, gente, ó. Então, a fórmula simplificada não é menos b sobre a? B na função é quanto? Não é 6? Então, vai ser menos 6 dividido pelo a. O a na função é quanto? Não é 3, que é o número que multiplica, que é o nosso coeficiente angular, multiplica com x. Então, é menos 6 dividido por 3. Cheguei na mesma resposta. Menos 6 dividido por 3 é x igual a menos 2. Então, é isso. Qual jeito vocês preferem? Pergunta. Quem não entendeu? Vocês ficam em silêncio, eu acho que não entenderam. E o tempo tá acabando. Eu prefiro a primeira. A primeira? Mas vocês conseguiram compreender a fórmula simplificada? Sim. Eu não entendi muito bem a segunda. Não? Então, deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar lá para... Quem não entendeu foi o... Juan. Então, vamos lá de novo. Ó. A segunda, a primeira você entendeu bem, né? Sim. Então, a segunda seria isso aqui, ó. Em vez de eu vou usar essa fórmula aqui, ó. X igual a menos B dividido por A. Aí, isso tem que estar claro na minha cabeça. Quem é B e quem é A, tá? O coeficiente B é o linear, é aquele que só tem um número. Não tem letra nenhuma com ele. E o meu coeficiente A, e o A é meu coeficiente angular, é aquele que multiplica com um x sempre, tá? É sempre o número que está multiplicando com um x, então isso tem que estar claro para mim. Então, usando a fórmula nessa função aqui, por exemplo, ó, nessa função aqui, g de x é igual a 3x mais 6. Vou usar, usando a fórmula simplificada, o que eu vou fazer? Quem é o seu b na função? É o número sozinho, que é o coeficiente linear. Quanto ele vale? Vamos lá, vamos responder. Qual é o valor do meu coeficiente linear nessa função g de x, que é igual a 3x mais 6? Primeiro, qual é o número que está sozinho na função? Sozinho. Esquece esses dois pontos aqui, ó. Ele veio só do exercício. Qual que é o número que está sozinho na função? 6. 6. Então, ótimo. Eu sei quanto vale o B. Então, eu só vou pegar aqui, ó, o 6, a fórmula não é x igual a menos B? Então, vai ficar aqui, ó, como 6 é positivo, vai ficar menos 6. Dividido pelo A. Qual é o número que está multiplicando com o x? 3x. 3. Aí eu não pego o x não, tá? Só uso 3. Então, vai ser menos 6 dividido por 3, que é igual a quanto? Menos 2. X é igual a menos 2. Então, nós chegamos no mesmo resultado, só que aqui ó, é um cálculo maior, porém é mais detalhado. E esse aqui é um cálculo simplificado. Para você usar essa fórmula aqui, o que tem que estar claro na sua cabeça? Quem é o seu B, quem é o seu A. Aí não tem como errar, não. Agora, conseguiu compreender? Pode falar. Se não conseguiu, não fica com vergonha, não. Fala que não deu certo, que a gente explica de novo. Tá? Vou fazer a chamada, então, rapidinho aqui, para liberar vocês. Agora eu tenho que dar outra aula também. Então,
Então, vamos lá. Primeiro C, eu vou chamar seu nome, você fala presença para mim para confirmar que você tá aí, tá? O tempo aqui tá acabando o Zoom. Jennifer, Oi. Raquel, Presente. Jackson, Emanuel, Presente. Camila, Presente. Esther, Presente. Ana Clara, Presente. Evelyn Dias, Evelyn Presente. Dias, Vinícius, Presente. Jonatas Presente, professora. e Juan. Juan, última chance. Juan, você tá por aí, Juan? Presente. Ótimo, senão vai ficar falta se não falar presente, viu? Meninos, então olha só. Geometria, nós não faremos prova. Vou fazer uma atividade, vocês vão fazer para mim. Lá, formulário do Google mesmo. Então, vou publicar para vocês nessa semana, vocês façam para mim. Não faltem aula essa semana, porque nós vamos ter prova de física e matemática, tá? E eu, se eu não estiver enganada, segunda-feira já é a nossa prova de física. Qualquer dúvida, vocês me procurem, não deixem de fazer as atividades. Vou postar todo o material para estudar para a prova lá no Classroom, então dá uma olhadinha lá, tá? Então, tchau, queridos.